Paz, Senhor Jesus, amados e amadas do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor aqui em Jó 19. O título: Jó queixa-se da dureza de seus amigos. Respondeu, porém, Jó e disse: Até quando entristecereis a minha alma? Me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhaste, vergonha não tendes de contra mim vos endureceis? Embora haja eu na verdade errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos levantas contra mim, me argues com meu opróbrio, sabei agora que Deus é o que me transtornou, e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, porém não sou ouvido. Grito, porém não há justiça. O meu caminho estrincheirou, já não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me a corda da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados e eu me vou. E arrancou a minha esperança como uma árvore. E fez inflamar contra mim a sua ira. E me reputou para consigo como a seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra Mira o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pois longe de mim há meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como estranho. Vim a ser um estrangeiro em seus olhos. Chamei a meu criado e ele não respondeu, suplicando-lhe eu por minha própria boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher, e eu a suplico pelos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam. Até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui Jó estava, se queixando, porque tão desprezado ele foi, devido ao momento que ele estava passando, aquele momento difícil que Jó estava passando. Além dele estar passando por aquele momento tão difícil, ele ainda tinha que passar por esse tipo de situação, de ser julgado pelos seus próprios amigos, ser julgados por aqueles que eram seus allegados, seus familiares. Jó se entristeceu muito. Por quê? Porque aquela situação que ele estava passando, eles falaram que era porque ele estava em pecado, era por causa de erro dele. Eles não entendiam que aquilo que Jó estava passando era a permissão de Deus na vida dele. Deus permitiu que isso tudo acontecesse na vida de Jó. Deus permitiu. E ele foi julgado pelos aqueles que estavam ali perto dele. Ele foi julgado e ele se entristeceu muito com essa situação. Nas nossas vidas também não é diferente, amados. Não é diferente. Muitas das vezes passamos por situação que muitas das vezes, além das pessoas passarem por aquela situação, você ainda tem que esclarecer por que você está passando por isso. Por que isso tem acontecido na sua vida? Algo de errado está acontecendo. Muitas das vezes isso pode acontecer. Algo de errado está acontecendo, mas nem sempre é porque algo de errado está acontecendo. Tudo o que acontece nas nossas vidas é permissão do Senhor. Deus permite. Assim como na vida de Jó aconteceu aquela situação difícil. Olha o que Jó passou. Jó perdeu 10 filhos de uma só vez.
e ainda assim foi julgado, ainda assim teve que passar por essa situação. Amados, o Senhor é quem cuida de nós, é o Senhor. Não devemos dar satisfação, não temos que dar satisfação do que acontece nas nossas vidas, o que está acontecendo, mas devemos sim orar ao Senhor e orar também por aqueles que nos perseguem, por aqueles que acusam. Por quê? Deus mudou o cativeiro de Jó. Quando foi que Deus mudou o cativeiro de Jó? Quando Jó orou por aqueles que os perseguiam, quando Jó orou pelos seus amigos. O Senhor fez com que Jó tivesse que orar por eles. Eles tiveram que receber a oração de Jó. E Jó não devia nada para eles, mas Jó fez a parte deles. E naquele momento, Jó foi mais uma vez aprovado por Deus, porque quando ele orou pelos seus amigos, o Senhor mudou a história de Jó. Ah, mas ele perdeu 10 filhos. Ele perdeu 10 filhos. Isso não volta atrás, não volta. Mas o Senhor tem um poder tão grande. Senhor, Ele é o poder de poder acalentar as pessoas, mesmo aqueles que perderam seus entes queridos, de poder confortar o coração, de poder derramar uma alegria, sim, para que você possa poder novamente voltar a sorrir, para você voltar a viver. O Senhor tem esse poder de poder te confortar, te acalentar e você novamente voltar a viver, a respirar. Em nome do Senhor Jesus. Então, não desacredite no poder do Senhor. Não ligue do que as pessoas têm falado contra você, contra a sua vida. Não ligue, não. Simplesmente se coloque diante do Senhor e ore pelos aqueles que te perseguem. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida, a mudança acontecer. Amém? Em nome de Jesus, seja abençoado, seja abençoada.